Olá, está no ar o Pode-se. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós nordestinos, a questão da caatinga e do aquecimento global aqui no Nordeste, que vem causando desertificações em algumas áreas. Bom, para isso, eu convidei o Dr. Ailton Rocha, ele que é engenheiro agrônomo, advogado, escritor e diretor de recursos hídricos da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas aqui do estado de Sergipe. Dr. Ailton, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor desse aquela introdução. Como é que está, Dr. Ailton, o clima aqui no nosso estado? Como é que está a nossa caatinga e se realmente ela vem correndo risco? Olha, é uma evidência dos cientistas de que, de fato, o clima na Terra está mudando, né? Há quem defende, inclusive, que nós estamos entrando na era do antropoceno, que normalmente essas eras ocorrem a partir das chamadas eras geológicas. Mas agora, com a ação do homem, elas passaram a ter essa interface muito forte com a chamada antropização, por isso chamado antropoceno. E qual é a temeridade com relação a isso? É que há uma convicção de que está havendo um aumento da temperatura, né? Os modelos matemáticos, inclusive, eles são muito precisos com relação ao aumento de temperatura. E o grande desafio é que cheguemos em 2050, no máximo com temperatura de até 1,5 graus a mais. Esse é o cenário otimista. Mas mesmo no cenário otimista, ele se torna muito preocupante. Se nós pegarmos o exemplo recente, né, que foi inclusive fruto de uma divulgação científica, noticiada inclusive pela imprensa nacional, é que essa última seca que ocorreu na Amazônia são consequências desse aquecimento global, e houve um aumento da temperatura de 1,2 graus, você considerando a temperatura pré-industrial, que é a temperatura de base que se usa. Nesse mesmo estudo, ele sinaliza o seguinte: se essa temperatura elevasse para 1,5 graus centígrados, esse fator seca na Amazônia, ao invés de ocorrer a cada 30 anos, ele pode ocorrer a cada 12, 13 anos. O que significa isso? Significa que com o aquecimento global, com esse fenômeno das mudanças climáticas, os eventos extremos passaram a ser cada vez mais recorrentes, em detrimento de serem cíclicos, tanto de seca como de inundações. Então você vai encontrar esses eventos extremos que passaram a ser cada vez mais recorrentes. Aqui, para a nossa situação, e os estudos já apontam para isso, é mais preocupante ainda, porque nós estamos na região tropical, semiárida, e já há uma sinalização de que boa parte dessa região considerada semiárida, porque nós somos um semiárido que chove. Sim. Chove, só que são chuvas concentradas, né? Elas são mal distribuídas. Mas a gente está saindo dessa condição semiárida para uma condição árida. E isso tem uma repercussão muito grande, não só do ponto de vista hidrológico, com relação ao estoque de água, que é de fundamental importância para a sobrevivência, não só dos seres humanos, mas também dos animais, mas também do ponto de vista da biodiversidade. Aí vem, dentro desse contexto, a caatinga, que é o bioma, assim, genuinamente brasileiro, que praticamente está situado aqui na região nordeste e do norte de Minas Gerais. A caatinga ela se apresenta como um bioma bastante resiliente com relação às mudanças climáticas. Só que essa alteração de temperatura deverá trazer também consequências muito graves para esse bioma, porque vai comprometer a biodiversidade, que é muito rica nesse tipo de vegetação. Aliás, o nome caatinga, em Tupi-Guarani, significa mata branca. Por que mata branca? Porque no período de estiagem, ela perde a folha. Porque a natureza é sábia, né? Com certeza. Inclusive, a gente precisa até se inspirar na natureza
e a ONU, inclusive, tem definido isso. Com certeza. Que nós devemos buscar as chamadas soluções naturais. Então, com relação ao semiárido, era preciso que a gente desenvolvesse técnicas, e elas já existem, só precisa ser implementadas, de fazer como a caatinga faz, de esconder água. A caatinga, para sobreviver, ela esconde água. Por que ela esconde água? Porque se a água ficar exposta, há uma perda muito grande por evaporação. Então, só pegando o gancho, em momentos, em cenários de aquecimento global, de aumento de temperatura, esse risco de eventos extremos de seca, né, prolongado, cada vez mais recorrente, é necessário que a gente comece a fazer uma virada de chave e passe a aplicar técnicas de escondimento de água, né, para que a gente possa garantir essa água, não só para a sobrevivência humana, mas também para a vegetação. O chamado segurança hídrica. Tem que buscar formas alternativas de segurança hídrica, porque a técnica que até aí normalmente é utilizada, ela vai passar a ser colocada em xeque, porque no momento que você mais precisar de água, não vai encontrar. Doutor Ailton, o senhor começou falando da Amazônia, que é um dos assuntos que giram no mundo, né? Ganhando muita proporção. Mas a gente não vê falando tanto assim da Caatinga. A não ser em alguns estados, como o Piauí, que tem algumas áreas um pouco já em estado de desertificação, que é algo que nós vamos falar mais na frente. Mas aqui em Sergipe, nós também temos esse risco. E minha pergunta é, o que o nordestino precisa saber nesse momento para se prevenir quanto a Caatinga, né, corre risco, e para saber que nós estamos em estado de alerta, porque eu sinto falta desse debate aqui que nós estamos tendo, mais popularmente falando. Não, com certeza. A Amazônia, pela grandiosidade desse bioma, né, porque ela inclusive perpassa países, né, ela não se restringe só ao Brasil. E há estudos que sinalizam que ela é muito importante dentro dessa questão do equilíbrio do clima global, né? Inclusive é a partir da Amazônia que são gerados os chamados rios voadores. Então há quem defenda de que inclusive as chuvas que ocorrem em parte do centro-oeste até sudeste do Brasil, pegando inclusive em São Paulo, né? Depende muito dos rios voadores que são formalizados a partir da floresta amazônica. E tem um detalhe muito importante com relação à floresta amazônica. A floresta amazônica ela existe por conta da precipitação pluviométrica, ou seja, por causa da chuva. Porque os solos amazônicos normalmente são muito pobres, ou seja, se você tira aquela cobertura vegetal, lá também existe risco de desertificação, por incrível que pareça. Nossa. Mesmo com aquela vegetação tão exuberante. É sério. Então, a preocupação mundial, é lógico que por trás disso não é só a preocupação climática, mas também pela riqueza de biodiversidade da Amazônia, que é um interesse mundial nesse potencial, né, da biodiversidade. E gera até uma disputa aí. Gera até uma disputa geopolítica, econômica, de toda a natureza. Mas, por conta dessa grandiosidade, como eu falei, dessa robustez da floresta amazônica, a gente percebe que, além da preocupação mundial, há uma preocupação também a nível nacional. Tanto que na Amazônia existe o chamado Fundo Amazônia, que permite que recursos internacionais, não só nacionais, mas internacionais, possam ser captados, né? E vários países fazem doações de recurso financeiro para preservação da Amazônia ou até recuperação de áreas degradadas. Esse comportamento a gente não percebe com relação à Caatinga. Exatamente. E isso é um problema. Tanto que, recentemente, né, o consórcio dos governadores do Nordeste, capitaneado aí pela sua Câmara Técnica do Meio Ambiente, fez um trabalho de mobilização, e Sergipe participou efetivamente por meio da SEMAC, né, de sensibilização e de mobilização para se criar também, a exemplo da Amazônia, que tem o Fundo Amazônico, Fundo da Amazônia, ter aqui na Caatinga o Fundo da Caatinga.
houve uma reunião no final do ano passado com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, mas não houve um avanço nesse processo de tomada de decisão. É tanto que esse projeto foi levado para a COP28, Sim. que ocorreu recentemente em Dubai, em que todos os estados do Nordeste estiveram lá presentes por meio dos seus secretários de Estado e alguns governadores também, defenderam isso com muita força, né, de uma forma assim, muito contundente, a necessidade de se criar esse fundo Caatinga. Há uma expectativa, pelo menos é o que a gente tem conhecimento, de que este ano, 2024, essa decisão de se criar o fundo do Caatinga realmente saia do projeto e vire uma realidade, se concretize, porque até agora de concreto não aconteceu nada. Certo. Bom, infelizmente. Isso acontecendo, eu acho que, como a gente vai sediar aqui a COP, a próxima COP vai ser no Brasil e será no Pará, eu acho que será um trunfo, né, para o Nordeste apresentar-se agora nessa COP, já com esse fundo criado, para poder, de fato, captar esses recursos. E por que é importante captar esses recursos? Porque a gente sabe que há uma preocupação mundial com relação à preservação desses biomas, né? E esse trabalho conjunto do consórcio dos governadores do Nordeste é de relevância porque ganha escala. Por exemplo, o percentual de Caatinga que Sergipe tem, só comparando com o que ele representa percentualmente para a área de Caatinga no Nordeste, é pequeno. Mas Sim. Se Sergipe se somar aos demais estados, né, aí ganha escala e você passa a ter um fundo regional, e a partir desse fundo regional você pode aplicar esses recursos não só na preservação, como também na recuperação de áreas degradadas. Porque para tudo isso é preciso que haja incentivo. Porque às vezes a gente imagina o seguinte, eu fico imaginando o agricultor, o homem do campo, que está lá desenvolvendo sua atividade agrícola. Ele em algumas vezes ele está degradando por ignorância, Sim. Né, por falta de Sim. conhecimento, algumas das vezes até por ganância, mas tem também aquelas, na maioria das vezes é por necessidade. Sim, sim. Então, aí a Caatinga, por necessidade, vai perdendo espaço para a agricultura, vai perdendo espaço para a criação de animais, que é o que está acontecendo não só em Sergipe, como no Nordeste como um todo. E no processo como esse, a gente percebe que o risco de existência do bioma vai se limitar, se nada for feito, esse é o cenário que se... apenas nas unidades de conservação existentes, o que é muito pouco, porque as unidades de conservação existentes, apesar de serem estrategicamente muito importantes, mas ela não é suficiente para que você possa manter esse nível de biodiversidade que o bioma produz e que é muito importante para a região como um todo, entende? Então, por quê? Porque esse modelo agrícola, existe alguns equívocos. Eu não tenho nada contra o agronegócio, eu acho que ele é muito importante, é muito relevante. Mas tem como incentivar o agronegócio de maneira sustentável. Exatamente. É tanto que... E aí também vai mais um trunfo, né? Isso é uma política desencadeada pelo governo federal, mas recentemente o Estado de Sergipe teve o seu plano ABC+, aprovado, que é um plano que permite você desenvolver uma agricultura sustentável. Ou seja, as ferramentas já estão aí postas, né? É só tirar do papel e começar a aplicar. Eu acho que o desafio agora é a prática, porque até então a gente não percebe isso acontecer em grande escala. Existe um ou outro exemplo, mas é muito pequeno. Eu tenho dito assim, para quem gosta de matemática, eu digo que a degradação está ocorrendo na progressão geométrica, enquanto que a recuperação e a preservação ocorrem em progressão aritmética, entende? Entendi. Quer dizer, eu não sou muito bom em matemática, então, assim, eu acho que entendi. Doutor, veja, nós estamos falando muito tecnicamente falando, mas na prática é muito importante que nós falemos também sobre a questão do dia a dia das pessoas. Você falou também tão muito bem aí sobre a questão do agricultor, né? Isso. E
existe um projeto de lei tramitando, que por sinal é bem antigo, que é 2016, que eu acho até que precisa ser atualizado, mas que já andou no final do ano passado, e que vê essa questão de políticas públicas para que essas pessoas sejam bem educadas quanto à degradação do meio ambiente, vem projetos para escolas e tudo mais. O senhor acha que não falta, isso já poderia ser adiantado? Porque nós conversamos muito sobre o clima, é algo que está corriqueiramente na mídia, mas eu acho que dava para começar a trabalhar essas questões no dia a dia com o agricultor, porque eu percebo que existe muito uso de agrotóxicos, por exemplo, falando. E eu fico pensando, será que os agricultores sabem que estão prejudicando o meio ambiente e acabando com o seu meio de subsistência? Veja, essa é uma pergunta muito interessante, porque, assim, a informação, hoje é socializada numa rapidez e massificada de uma forma que abrange praticamente a todos, né? Então, eu particularmente acho muito difícil que alguém esteja cometendo isso por desconhecimento total, porque assim, a informação está chegando muito rápida e de forma muito precisa. Como você mencionou, eu sou engenheiro agrônomo, mas também advogado, né? Sim. Então, eu tenho essa facilidade de compreender um pouco o universo dessas coisas. E eu digo sempre que é importante ter a legislação, porque a legislação ela traz segurança jurídica. Claro. E a política pública ela se ancora nessa segurança jurídica. Mas a gente sabe que, se dependesse de lei, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas com relação ao meio ambiente do mundo, né? E o que a gente percebe, mesmo com toda essa legislação, o que a gente percebe na prática é que as coisas não acontecem da forma como a legislação preconiza, né? Tanto que aqui em Sergipe nós temos lei de combate à desertificação, nós temos lei de mudanças climáticas, nós temos lei de recursos hídricos, nós temos lei de resíduos sólidos. Então, nós temos um acervo muito grande de legislação, não só observando a legislação federal, mas também estadual. O que, no meu modo de entender, precisa é fazer uma virada de chave com relação a isso. E qual é a virada de chave? A virada de chave é você buscar um mecanismo que promova um incentivo financeiro na utilização dessas boas práticas. Já existem algumas iniciativas, mas eu acho que ainda são muito tímidas, né? Recentemente o BNDES, por exemplo, lançou um edital no valor de 500 milhões de reais voltados por essa questão aí da sustentabilidade, preocupado com essa questão das mudanças climáticas. É um edital muito importante, mas vai beneficiar apenas um estado. Quer dizer, era preciso ampliar iniciativas dessa natureza, né? E como também os agentes financeiros, né? Porque era preciso que esses agentes financeiros, e já existem algumas iniciativas, né, nesse sentido, por conta da necessidade de descarbonização, mas no meu modo de ver, ainda de forma muito tímida e com juros muito elevados. Então, assim, para o agricultor, se ele vai no agente financeiro, ele vai encontrar crédito para produção de leite, ele vai encontrar crédito para a produção de grãos, ele vai encontrar crédito para a produção de carne. Se houver uma frustração de safra, ele tem a garantia safra, mas ele não vai encontrar essa mesma facilidade se ele quiser preservar ou se ele quiser recuperar. Então, a virada de chave está aí. Entendi. Então, é a partir daí que eu acho que a gente vai conseguir massificar e mudar esse comportamento. Sabe, doutor, o que me pergunto também é que se essas pessoas sabem que, por exemplo, eu já falei aqui que eles, para mim, eu acho que eles não sabem que estão destruindo o seu modo o seu principal meio de trabalho, que é a terra, né? Que tudo aqui no nosso estado é movido pela terra, né? Mas assim, eu vejo muita queimada ainda, muita gente usando veneno que acaba com a terra.
E isso acaba deixando pobre, né, empobrecendo o solo. Também tem a questão do ar, que a gente sabe que sem o sol a gente não vive. Mas também com o sol excessivo, o sergipano já está até acostumado, mas não a tão altas temperaturas. A gente não sabe como o que vem por aí. A questão é, será que em Canidé, por exemplo, no Alto Sertão Sergipano, a população tem ciência que aquela região pode ser e está sendo cogitada para que mais na frente seja um deserto? Então, veja, os dados informam que em Sergipe nós temos apenas 16% de cobertura vegetal nativa. E esse 16% está praticamente concentrado nas unidades de conservação que existem, tanto a nível estadual como federal. Fora disso, o que se percebe é um desmatamento generalizado, dando espaço para pastagem, para cana-de-açúcar, para milho principalmente. E o que me preocupa mais são a expansão dessas áreas, de exploração dessas áreas, sem que se atente para as práticas conservacionistas de manejo de solo e água. Então, se você utiliza essas práticas sem se preocupar em tê-las como práticas conservacionistas, aquele solo, que é a matriz de tudo, ele se esgota. E é nesse processo de esgotamento que a natureza leva anos e anos para formar um centímetro de solo, o homem pode destruir num curto espaço de tempo. Sim. E quando você destrói, porque o solo é vida, certo? Quando você destrói esse solo, destrói essa vida que levou anos e anos para ser formado em um curto espaço de tempo, e o processo de recuperação dele é lento, então aí você começa a entrar num processo realmente de desertificação, que aqui já está acontecendo em algumas áreas do Nordeste, inclusive em Sergipe, ou seja, o solo já se esgotou, porque você tira a cobertura vegetal, as práticas que estão sendo empregadas é apenas de extração e não de preservação, de conservação. Inclusive, há um chamamento muito forte, né, e as últimas COPs têm definido isso, de sequestro de carbono. Mas se a gente for analisar bem, o que é, na essência, o sequestro de carbono? Porque se descobriu que um dos grandes vilões são os dióxidos, porque eles estão perfurando o chamado cobertor da Terra, que é o efeito estufa. Sim. Se ele fura esse cobertor, você desequilibra e a temperatura começa a se elevar, que é o que está acontecendo, inclusive promovendo o degelo nos polos. Nos polos. Né? Então, veja, aí diz, não, então a alternativa é evitar a emissão do dióxido de carbono. E quais são os grandes vilões principais do dióxido de carbono? Existem vários, mas o principal dele é a utilização de combustíveis fósseis. Então, uma corrida aí de substituição dos combustíveis fósseis, leia-se petróleo e seus derivados por energia solar, energia eólica, hidrogênio verde. Essa é a tocada, né? É uma determinação que já está começando a acontecer e parece que não tem recuo, né? Sim, esse é um processo de transferência, né, da fossilização, porque se não acontecer isso de forma rápida, a gente vai pagar um preço muito mais alto do que a gente está pagando hoje. O outro são essas práticas de produção, de exploração agrícola, que eu acho interessante. Eu sou neto de um rurícola, e talvez seja por isso que eu resolvi fazer o curso de engenharia agronômica, porque desde criança que eu acompanhava meu avô na sua lida diária, e meu avô era um rurícola, como tantos outros do interior do eu também, né? Eu sou da região do Baixo São Francisco. Eu sou de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, Canhoba, e sempre convivi. Eu vi isso também, eu sei o que o senhor está falando. Então, eu sou sou de Cedro de São João, então somos vizinhos. Somos vizinhos. Então, eu via em criança meu avô que plantava algodão, plantava milho, plantava arroz, que tirava leite, que fazia queijo. Meu avô fazia tudo isso de forma manual,
não fazia a queimada, ele incorporava a capina que ele fazia, ele incorporava no solo, Sim. não usava pesticida, não usava fertilizante químico, não usava herbicida. Quer dizer, isso veio a partir da chamada Revolução Verde, da agricultura moderna. Sim. Né? Então, a forma como... Eu acho que essa forma era uma forma assim, muito artesanal de produção e como a demanda aumentou, isso que hoje talvez fica um pouco mais difícil de ser, mas no fundo, o que está se buscando é algo parecido, entende? Não fazer da forma como vem sendo feita, que você começa a preparar o solo de forma assim, muito intensificada, aí começa a utilizar herbicida, inseticida, esses pesticidas de uma forma muito desenfreada, que tem um rebatimento muito grande na saúde, não só da fauna, da própria flora, mas também dos animais que se alimentam, da gente que consome. Sim. Eu me lembro que, há uns 3 anos atrás, eu estive no município, que de vez em quando eu faço uma viagem para o interior, mas voltado assim, para conhecer as áreas de recarga dos nossos recursos hídricos, né, que é a minha especialidade, e eu gosto de conhecer. Né, assim, eu não me contento só com o que está escrito, eu gosto de ir lá, olhar, observar. E numa dessas minhas andanças, eu entrei num milharal, e milharal lindo, né? Muito bonito, e eu até parabenizei o agricultor, e tinha um pequeno reservatório, um barreiro. Aí eu falei, e vi ele pulverizando. Eu falei, e essa água que o senhor está pulverizando, que está pegando esse barreiro, com certeza ela já está contaminada, porque isso que o senhor está aplicando está indo para lá. Ele já é tão contaminada que meu cão bebeu dessa água e morreu. Você veja a concentração de pesticida que não tem nessa água. E é isso que a gente está consumindo. Complicado, né? É muito complicado. Engraçado que quando nós falamos sobre esse assunto com determinadas pessoas, assim, que a gente entende que não tem o conhecimento técnico, ou que até mesmo ainda, né? Porque eu acho que é um caminho notório que todo mundo daqui para frente vai ter que se preocupar com a situação do planeta, com a situação da nossa caatinga. As queimadas, eu até hoje, eu vou fazer até essa pergunta ao senhor agora aqui. Eu não entra na minha cabeça que as queimadas preparam o terreno para receber a roça. Não sei se você está entendendo. Aonde é que faz bem aí? Aonde é que faz bem? É uma pergunta que eu tenho para fazer. Até, eu me perdoo aí a minha ignorância até, mas eu tenho esse questionamento. Outro questionamento que eu tenho, que, como o senhor bem falou, vem dos nossos ancestrais, essa ideia de plantar entre as árvores. E hoje a gente está vendo muito isso. Quem assiste e está antenado com meios digitais, vê também que essa prática já está sendo posta. E eu temo muito, porque a gente conversa comigo, chamam a gente de chato, né? Diz que a gente são implicantes, mas não. As pessoas, eu acho que tem que se inteirar, tem que entender. Por isso que eu estou aqui batendo, porque eu acho que essa discussão não cabe só a gente, a nós técnicos. Tem que vir de baixo também. O agricultor tem que saber o que está fazendo. Então, por isso que eu estou perguntando ao senhor, realmente essas queimadas fazem bem o solo para que possa receber e preparar ele para receber a colheita, por exemplo, de milho, que é uma das mais implantadas aqui? Com certeza que não. Essas queimadas é uma prática que foi passando de geração para geração, que é uma forma assim mais rápida de você deixar aquela área limpa, né? Mas é um equívoco. Hoje você pode substituir a queimada pelo chamado plantio direto, que já é utilizado inclusive em larga escala, né? Então, não há nenhuma necessidade de se queimar para poder você manter uma área limpa, né? Porque quando você queima também
não só a vegetação que está em cima, mas também os micro-organismos que estão alimentando aquele solo. Então é uma prática condenável. Surge muito da prática da queimada na cana-de-açúcar, né? O usineiro faz isso porque quando queima a palhada fica mais fácil de fazer a colheita, porque normalmente ela é feita de forma manual. Mas já existe também a colheita mecanizada da cana-de-açúcar que não precisa de fazer essa queimada como é feito rotineiramente na cana-de-açúcar. Então a queimada ela é uma prática desnecessária, né? Por outro lado, é o seguinte, é preciso que a gente entenda que já existe tecnologia que permite, tanto a nível da agricultura familiar, como também a nível de grande escala, você ter um processo de exploração sustentável e de várias formas. É só aderir a isso. Existe no Brasil, inclusive, empresas de grande porte já trabalhando em recuperação de áreas degradadas, porque no Brasil você tem um número muito grande de hectares degradados, justamente por essas práticas conservacionistas equivocadas. E essas empresas compram essa área, quando elas não possuem, justamente para recuperar, porque compra essas terras baratas, recupera e passa a produzir de forma recomendada, né, da forma esperada. Que é isso que você falou. Aí você tem um sistema agroflorestal, aí você tem o sistema agroflorestal com a pecuária. Então, a Embrapa, que é uma empresa reconhecida mundialmente, ela tem feito pesquisas assim, muito nessa direção e muitos dos nossos empresários rurais, sejam eles de pequeno, médio, grande porte, já aderem a resultados dessas pesquisas ouvidas principalmente aqui em Sergipe? Aqui em Sergipe, no Brasil, no Nordeste. Mas isso não é uma prática comum. São poucos. Eu vou citar aqui para você um exemplo muito rápido, porque na década de 80, no final da década de 80, eu chefiei um perímetro irrigado, né? E eu sempre tive essa preocupação com a prática conservacionista, principalmente na utilização de fertilizante químico e de inseticida. Eu tive a graciosidade de ser aluno do Vasconcelos Sobrinho, que é tido como pai da ecologia. Vasconcelos Sobrinho ele foi tão importante para a ecologia brasileira que o dia 28 de abril é o dia da Caatinga em homenagem à sua data de nascimento. Você veja o quanto ele representa para o Nordeste, que era um pernambucano de Monteiro. E eu tive a felicidade de ser aluno de Vasconcelos Sobrinho, como fui aluno de Dardo, de Andrade Lima, que é um botânico renomado. Então, a minha formação de faculdade foi muita formação preocupada com o manejo ecológico do solo e também com essa questão de você fazer ter uma produção sustentável, né, equilibrada ambientalmente. Pois bem, aí eu recém-formado, identifiquei um produtor de hortaliças nessa área irrigada que já fazia isso. Aí eu disse, olha, então vamos transformar a sua propriedade numa unidade de demonstração. E ele topou. Vamos mostrar para os seus colegas irrigantes que é possível, por exemplo, produzir tomate sem utilizar essa quantidade de agrotóxicos, de inseticida que eles usam, de fertilizante. E fizemos essa unidade de demonstração. Não foi utilizado fertilizante químico, foi tudo fertilizante orgânico. A pulverização era feita com material da própria propriedade, não se utilizou nenhum inseticida químico. As pragas eram controladas por armadilha luminosa e ele teve uma produtividade espetacular. Na época, a maior produtividade do perímetro irrigado foi a dele, com um custo de produção muito baixo. E fizemos assim várias discussões com produtores para mostrar, desde o início até a colheita, todas as práticas que ali estavam desenvolvidas. A nossa expectativa era de que isso pudesse convencer. Nós conseguimos convencer ali 5, 6. Mas a grande maioria prefere... É muito, né? Mas assim... Você vê quanto é difícil. É muito difícil. Porque é a questão da educação, entende? O camarada e depois é o seguinte, ele é induzido, porque é isso que eu falo. Era preciso induzi-lo de forma mais correta. Ele é induzido a utilizar isso
demandando esses produtos que, na verdade, o mercado impõe. O senhor falando e eu pensando, o avanço tecnológico é fundamental, mas recuou bastante, né? Também deu limitação a esse tema que a gente está falando aqui. Porque isso tudo, as pessoas... Por quê? Porque as pessoas estão com pressa. É pressa para... aquela... como é que eu vou dizer? É aquela guerra para quem vai chegar primeiro, para quem vai vender primeiro, para quem tem, né? E isso vem causando esse transtorno todo que a gente está vendo aí, prejudicando a muita gente, prejudicando principalmente os pequenos, né? Porque agora, começando os pequenos, é quem sofre. E não tem nem ideia por que estão sofrendo tanto, porque está faltando comida. Esse é uma preocupação, né? E agora, já indo para a parte final do podcast de hoje, eu queria perguntar ao senhor, e se acontecer, Deus ajude que não, da gente ter um deserto aqui no nosso estado, como é que fica, doutor? Como é que fica o solo? Como é que ficam as pessoas? Porque a minha pauta de hoje é para isso. Infelizmente, a gente tem que informar as pessoas. A gente tem que dizer para que elas tomem ciência do que está acontecendo no mundo. E eu acho que isso falta em Sergipe. Veja só, isso é uma preocupação muito grande. Eu normalmente sou otimista e eu acho que nós temos condições de virar esse jogo, entende? Quando eu falo nós, a sociedade, da maneira geral. Mas é preciso que haja uma conscientização coletiva, não só de quem produz, como também para de quem consome. Não só também do poder público. Do poder público, que tem um papel preponderante aí. Sim, mas a população tem que ser chamada também. Sim, de implantação das políticas públicas, de fiscalizar, de monitorar, isso é o papel do poder público. E do dia a dia também, porque tem as queimadas criminosas, sim, tem o uso de pesticida, de forma discriminada. Que discriminada e que sem autorização das autoridades também, né? Exatamente. Então, veja, mas nem tudo está perdido. Porque, veja, eu mesmo me dou o luxo de todo sábado vou fazer uma feira da compra de hortaliça e eu compro hortaliça orgânica. Orgânica, isso é bom. Que já foi até mais cara do que a comum, mas hoje está um preço equivalente, né? Então, você vai ver que já existe um nicho de mercado. Hoje você vai no supermercado e já é uma preocupação das empresas de apresentar no rótulo esse rótulo diferenciado. Sim. Né? Então você compra inclusive um frango que é muito consumido pelo brasileiro dessas agroindústrias, inclusive eles já colocam assim, frango alimentado naturalmente, sem hormônio. Doutor, só aí uma ponto. O senhor acha que existe, mesmo aqueles frangos, aquelas galinhas que são criadas aqui no nosso Nordeste, no fundo ali de casa ainda, nós podemos dizer que elas são alimentadas mesmo com produtos que não são intoxicados por venenos? Olha, garantia 100% não podemos, porque se você coloca um milho transgênico, não sei até que ponto esse milho transgênico essa é a minha dúvida. Não vai comprometer na qualidade da proteína dessa galinha caipira que está consumindo, né? Mas entre ela e a galinha de granja, daquela de granja que é criada com hormônio, né, que cresce rapidamente e vai para o mercado rapidamente, essa eu particularmente tenho evitado. Mas vale lembrar que, como um bom sertanejo, eu sei que também as galinhas são alimentadas com restos de comida, sim, com restos de frutas, e esses alimentos também estão contaminados, né? Não, com certeza, porque veja só, no herbicida, por exemplo, isso eu aprendi lá na escola de agronomia, tem um princípio ativo chamado DCMU. Esse princípio ativo, ele é acumulativo, ou seja, você não expele ele no suor nem na urina. Ele vai se acumulando no tecido adiposo do animal.
Então, se você utiliza um herbicida sem um devido manejo e aquele animal vai se alimentar, aqui ele vai comer o capim com um herbicida e vai acumulando no leite, vai acumulando na carne, na gordura. E aí quando você compra o leite, ou o queijo, ou a manteiga, ou a carne desse animal, você também está ingerindo esse produto chamado DCMU, que é extremamente letal. É tanto que há quem diga que se fizesse uma investigação mais forte, talvez esse aumento da incidência de pessoas cancerígenas advém do consumo desses e outros produtos. Foi feita uma pesquisa, já faz algum tempo isso, muito interessante, que o pessoal começou a desconfiar que alguns pinguins lá no Polo Norte estavam morrendo, e quando foram investigar a causa da morte desses pinguins, já que lá não se utiliza nada disso, eram os vapores de água que vinham lá da Europa, trazendo essas partículas de CMU, e os pinguins, coitados, que não tinha nada a ver com isso, ao respirar essas partículas, morriam, né? Você vê o quanto ele é prejudicial. Então, infelizmente, nosso tempo acabou, a conversa está muito boa, tanto que eu nem dei um intervalinho, para a gente conversar, para a gente dar aquela respirada e convidar o pessoal de casa para seguir, compartilhar o nosso conteúdo, que eu pretendo trazer mais gente, como o Dr. Hamilton aqui, para conversar, para informar a sociedade sergipana quanto a esses assuntos que envolvem não só o nosso Sergipe, mas também quanto a todos os outros estados do Nordeste, o Brasil, né? Nós temos que chamar a atenção, pessoal, para essa questão da caatinga, porque é urgente. O doutor está aqui, pode até acrescentar para mim, que é urgente. Nós falamos muito da Amazônia, tudo bem, é uma pauta pertinente, mas nós estamos aqui na Caatinga, praticamente, né? E é um bem nosso. A Caatinga é o único bioma naturalmente brasileiro. E nós precisamos preservar. Não é isso, doutor? Com certeza, Saulo. Eu reforço suas palavras, endosso, aliás. Quero parabenizar, inclusive, por você estar produzindo esse podcast, trazendo temáticas dessa envergadura, né? Eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para o jornalismo sergipano. Esse trabalho que você está fazendo, isso vai ter uma repercussão não só local, mas eu acho que até nacional, porque é uma carência muito grande de produção dessa natureza, tá entendendo? E para mim foi uma satisfação muito grande. Estou à sua disposição, assim, todas as vezes que você me convidar, eu vou fazer o máximo para poder estar aqui presente, colaborando, participando. Você coloca esses temas de forma assim, muito inteligente, né? Apesar de ser ainda muito jovem, mas de forma muito inteligente. E como você é formador de opinião, isso faz um diferencial muito grande, né? É por isso que eu sou otimista, porque assim, eu tenho certeza que outros Saulos existem, né? Com certeza existe. Então nós não estamos sozinhos. Não. E eu estou muito feliz por outro motivo, viu? O senhor é meu conterrâneo e uma inspiração para mim agora. Então. Eu já conheci o trabalho do senhor, lógico, mas assim, de perto não. E saber que o senhor ali da minha região, ele é de Cedro, né? Isso. Do Cedro ali, nós estamos pertinhos muito ali. Próximos. Muito próximos ali. E com esse conhecimento que o senhor tem sobre essa luta, porque nós sabemos que aquela região ali é um pouquinho afastadinha, assim, do nosso Sergipe, mas tem que ter mais atenção para ela, tem que dar muito atenção, porque tem muita gente ali desinformada, que precisa desse tipo de informação, e o senhor é um exemplo para a gente, e agora é que me deu força mesmo para continuar nessa luta e trazer mais conteúdos, e com certeza o senhor vai voltar aqui, que eu já estou até pensando aqui quando. Vamos muito obrigado. E vocês de casa, não esqueçam, hein? Eu já falei aqui, ó, que sigam, compartilhem esse conteúdo, fiquem antenado ali nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, que eu volto aqui com mais conteúdos desse tipo para vocês, tá bom? Até o próximo Pod-se.